Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo, tá? E hoje vamos falar mais uma vez da questão do vento desconhecido, tá? O pessoal que está praticando aí alguns exercícios, principalmente nessa matéria navegação para prestar a banca da ANAC, né, para piloto comercial, esse é um assunto que tem tirado um pouco o sono da galera. Mas a gente vai desmistificar isso de uma maneira fácil e rápida, coisa bem simples, tá? O problema de hoje, ele nos diz que uma aeronave percorre 90 milhas em 35 minutos, nos dá um rumo magnético de 60, uma proa bússola 072, um desvio bússola de 5 UISC e uma declinação magnética de 15 eco. E uma VA de 140, tá? Então, ele pede para que nós calculemos esse vento desconhecido, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, se ele diz que nós percorremos 90 milhas em 35 minutos, a gente precisa fazer essa regra de 3 para que possamos calcular a nossa velocidade de solo, tá? Então, se a nossa VA é 140, se 90 milhas eu percorro em 35 minutos, em 60 minutos, vou percorrer X. Então, 90 vezes 60 dividido por 35, eu tenho a VS de 154. Então, aqui, eu já posso observar que eu tenho uma componente de cauda de 14 nós, tá? Ele nos dá a proa bússola 072, o rumo magnético 060, o desvio bússola 5 UISC e a declinação 15 eco. Vamos começar a montar esse pé de galinha. No sentido contrário, no sentido da seta, respeito o sinal. Cálculo no sentido contrário da seta, eu inverto o sinal. Então, 72 menos 5, 67. 67 mais 15, 82. Então eu tenho proa magnética 067, proa verdadeira 082, tá? Se eu tenho o rumo magnético 060 e uma DMG menos 15, 60 mais 15, 75. Então eu tenho rumo verdadeiro 075, proa verdadeira 082. Então, a diferença que existe entre o nosso rumo e a nossa proa, no caso aqui a proa maior do que o rumo, eu vou ter um ACD positivo. Positivo de quanto? A diferença entre os dois, 7 graus. Pô, beleza, eu já descobri que o meu ACD é positivo e o meu vento é de cauda. Eu poderia matar o problema aqui, tá? Porque nós temos como opções de resposta vento 028 com 22, 208 com 22, 122 com 22, 308 com 22. Se vocês pararem para observar, vocês vão ver que o problema, as opções de resposta já está denunciando que o vento é de quanto? De 22, tá? Então nós temos um elemento aqui de componente de cauda de quanto? De 14. Bom, 028 com 22 está dentro desse quadrante aqui. Se eu tenho um vento de cauda com um ACD positivo, esse vento aqui, ó, não pode, tá? A opção de 208 com 22, iremos analisar. 122 com 22, também não pode. 308 com 22. Então, aqui eu já definiria qual seria o meu vento, 208 com 22. Mas vamos desenvolver o cálculo para que vocês possam entender, tá? O que vai acontecer. Na trigonometria diz que se eu tiver uma VA e esse vento for 10% da VA, totalmente de través, eu vou ter um ACD de no máximo 6 graus. A minha VA de 140, só que o meu vento é de 22. Quanto que seria esse ACD se o vento fosse totalmente de través? 9 graus, tá? 9 graus seria o ACD máximo se o vento fosse totalmente de través. Mas ele não está totalmente de través, tá? Como eu vi que o vento é de 22 nós,
22 corresponde ao quê? A 100% do vento. Só que o meu elemento são quantos? 14 nós. 14 corresponde a quanto? A x. Então, fazendo a regra de 3, eu acho que 63%. 63%. Olhando a coluna aqui da componente de cauda, o que eu tenho próximo de 63%? Aqui, ó, 64%. Então eu sei que existe uma diferença angular entre o eixo do meu rumo e o vento incidente, tá? Então se existe uma diferença angular de 50 aproximadamente, 250 menos 255 menos os 50, eu vou ter quanto aí, ó? 205 aproximadamente. Olha a opção de resposta que tem. 208. Não para por aí. Se eu sei que o ACD, né, o ângulo de correção de deriva de 9 graus corresponde a 100% dessa reta, então o meu ACD de 7 aqui, ó, corresponde a quanto? 77% da componente de través. 77% aqui, ó, diferença angular de 50. Viu como é que é muito simples? Eu já poderia ter matado o problema anteriormente, porque eu vi que é um vento de cada quadrante, mas eu resolvi seguir com o cálculo só para mostrar para vocês o quão fácil é resolver essa questão. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não entendeu na primeira? Assiste a segunda vez, a terceira, a quarta, quantas vezes forem necessárias, até que esse conhecimento chegue em vocês, enraize em vocês. Tá bom? Eu espero sinceramente poder estar ajudando a vocês e desejo a todos bons estudos aí, uma boa prova e sucesso na carreira de vocês, tá ok? Até o próximo vídeo, gente. Um abraço!